O livro misterioso. Ravensbrück era o tipo de cidade onde o tempo parecia passar mais devagar. Os moradores eram tranquilos e levavam uma vida pacata, mas havia algo de incomum no ar, um segredo sombrio que muitos preferiam ignorar. No coração da cidade, a biblioteca de mais de 100 anos guardava histórias antigas, muitas delas esquecidas. E lá estava Laura, uma jovem bibliotecária apaixonada por mistérios, que conhecia cada corredor e cada prateleira daquele lugar. Durante o turno dela, algo inusitado começou a acontecer. Um livro específico parecia mudar de lugar sozinho, sempre reaparecendo em lugares onde ninguém o deixará. Era o livro antigo de capa escura, guardado no porão e selado com um fecho enferrujado. Os mais velhos contavam que ele jamais deveria ser lido, que guardava segredos que ninguém ousava desvendar. Laura, intrigada, começou a questionar o que realmente havia por trás daquela lenda, mas ignorou os avisos de colegas e moradores que insistiam para ela não mexer com o que não conhecia. Uma noite, ao fechar a biblioteca, Laura ouviu um ruído estranho vindo do porão. Um som baixo, algo entre um sussurro e um gemido, que parecia vir de dentro do próprio chão. Tentando não se assustar, pegou uma lanterna e decidiu investigar. Enquanto descia, sentiu uma leve pressão nas têmporas, como se o ar estivesse ficando denso, pesado. Ao chegar lá embaixo, encontrou o livro fora de sua prateleira, aberto no chão, suas páginas levemente amareladas pelo tempo. Ao tentar fechá-lo, notou algo curioso. As palavras no livro pareciam em movimento, quase vivas, como se contorcessem e formassem figuras que ela não conseguia distinguir claramente. Ela afastou a mão, assustada, mas uma força inexplicável a mantinha ali. No canto do porão, sombras pareciam ganhar vida, se movendo devagar, até que uma figura humana começou a se formar na escuridão. Laura sentiu um arrepio na espinha e recuou, mas o homem pálido de olhos fundos continuava se aproximando, como se estivesse preso entre dois mundos. Nos dias que se seguiram, Laura não conseguia tirar a imagem da cabeça. A figura parecia perseguir seus pensamentos e invadir seus sonhos, trazendo um pressentimento sombrio. Determinada a entender o que estava acontecendo, ela começou a buscar informações sobre o livro e encontrou registros antigos, escondidos nos arquivos da cidade. Ela descobriu que a biblioteca fora construída sobre um antigo sanatório, onde muitos pacientes foram internados e, segundo os registros, nunca saíram. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O livro fora escrito por um dos pacientes do sanatório, um homem acusado de feitiçaria e considerado insano pelos médicos. Ele havia deixado mensagens e feitiços ali, na esperança de um dia conseguir se comunicar com o mundo exterior. A ideia de que o espírito desse homem ainda habitava a biblioteca e usava o livro como meio de comunicação fez o sangue de Laura gelar. Mas agora ela estava envolvida demais para desistir. Naquela noite, Laura retornou à biblioteca. Estava decidida a encerrar aquele mistério, custasse o que custasse. Ao descer para o porão, encontrou o ambiente tomado por um frio anormal e pela presença da sombra que a atormentava. Com uma coragem desesperada, ela começou a ler o livro, pronunciando as palavras em voz alta. A cada frase, a figura ficava mais clara, até que o homem pálido surgiu diante dela. Ele não era apenas uma visão. Parecia real, tocável, e carregava nos olhos um sofrimento antigo e profundo. Com a voz trêmula, Laura exigiu saber o que ele queria. O homem, com um tom de voz grave e rouco, explicou que seu espírito havia sido aprisionado ali há décadas, incapaz de partir por causa das injustiças e dos segredos da cidade que o condenaram. Ele precisava que alguém o libertasse, e Laura era sua única chance. Para isso, ela deveria fazer algo arriscado, concluir a leitura do livro até a última palavra, selando a alma dele e libertando o espírito para outro lugar. Ela hesitou, mas percebendo que essa era a única forma de acabar com o tormento, seguiu em frente. Ao terminar de ler, uma rajada de vento varreu o porão, e o homem desapareceu em um último grito agonizante, que ecoou pelas paredes. Depois daquela noite, Laura achou que tudo estava terminado. No entanto, os estranhos acontecimentos persistiram.
Pessoas começaram a notar que à meia-noite, sombras ainda se moviam pela biblioteca, e rumores de vozes sussurrantes começaram a circular pela cidade. As páginas do livro continuavam a mudar de lugar, como se estivessem sendo folheadas por uma mão invisível. Agora, era Laura que se via presa na presença daquele espírito, ou talvez fosse ele, quem sabe, apenas uma parte dela mesma que jamais saíra de lá. Desde então, ninguém ousa ir à biblioteca à meia-noite, e Laura, ainda atormentada, parece nunca conseguir se afastar de sua própria sombra.